Até que enfim você chegou, hein? Pô, isso é coisa que se faz. Olha o tempo que eu tô te esperando aqui, desde o último episódio. Pô, toma Venaca. Sabe o que é Venaca? Vergonha na cara. Gente, o pessoal fala para mim, você está emagrecendo, o que você está tomando? Bom, primeiro, o pessoal falar que eu estou emagrecendo já é maravilhoso. Agora, aí pergunta, eu falo, é Venaca. Cara, Venaca, eu falei, é vergonha na cara mesmo. Muito obrigado pelo seu play aqui no nosso reencontro no Agora é Você Podcast, tá legal? E realmente... Lá fora agora você pode esquecer, agora é você, é a sua vida, é o seu bem-estar, é a sua paz de espírito, sempre com dicas ótimas, convidados e convidadas tops para você. Só que se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, não tiver ativado o sininho de notificação, terminando o episódio você vai se comprometer de ir lá e fazer. Sabe por quê? Eu quero muito que você receba toda semana conteúdos relevantes como esse que a gente vai trazer hoje. E se você não se inscreve, não ativa o sininho, o YouTube não entrega, tá bom? Você não pode perder, por exemplo, esse assunto de o que é que você precisa para viver bem. O que é que você precisa saber, o que é que você precisa aprender, ou você não quer viver bem? Claro que você quer. Então, você vai aprender com ela, que é psicóloga, com muita experiência na área de desenvolvimento humano. Ela é pós-graduada em psicologia transpessoal e especializada em psicoterapia corporal integrativa, é isso? Corporal integrativa. Isso. Ou seja, se ela vai cuidar de você ou de qualquer paciente, ela não vai bater. Não, ela cuida da sua mente, do seu corpo, da sua saúde espiritual, da sua intuição. É você 360 graus. Então é um papo muito legal. Eu estou falando da minha amiga Melissa Marques. Bem-vinda, Melissa. Olá, obrigada. Tudo bom, querida? Tudo bem, vocês bem-vindos, né? Tudo bom. Bom, você tá nervosa? Muita coisa para falar, né? Acho que estar aqui para a gente poder falar desse você, desse eu, né? Porque a gente fala muito do você, né? Quando a gente vai fazer uma terapia, fala, você, mas é o nós, é o eu. Então, que momento que a gente vai encontrar esse equilíbrio, né? Do que eu tenho que olhar para mim e deixar o outro para encontrar o meu equilíbrio, né? E que horas que a gente vai olhar para o nós. Então, esse equilíbrio do estar bem também é uma busca para isso. Eu preciso ter clareza de que fase da minha vida que eu estou vivendo, do que eu estou precisando nesse momento, e para encontrar esse agora é você, né? Agora é com você e para você, né? Então tá bom, muito obrigado. Começando pelo começo, como sempre, Melissa, o que nós podemos chamar de viver bem? Bom, acho que a gente tem que partir do princípio assim, ó. Pra gente saber o que vive bem ou como viver bem, primeiro nós precisamos entender o que eu quero. Então, o que é viver bem? Talvez para uma pessoa ter uma casa na praia é viver bem. Para o outro é uma fazenda. Para o outro é ter emprego. Para o outro é ter dinheiro. Para o outro é ter filhos. Então, a grande questão é, o viver bem eu estou buscando ficar em paz comigo e as minhas escolhas e o que eu vivo, ou eu estou buscando viver bem no olhar do outro, o que o outro determina para mim. Então, vou te dar um exemplo assim que eu vejo isso constantemente. Eu vejo as pessoas chegando ali nos 35 anos de idade e parece que está indo bem. E aí ela vem, né, por um processo de autoconhecimento, e aí eu tenho várias técnicas para isso, e aí ela faz assim, é o seguinte, me deram um manual da vida. Mandaram eu crescer, mandaram eu fazer faculdade, casar, ter filho, comprar casa. E agora eu tô aqui nesses 35 para 40 anos e cadê o resto do manual? E aí o que eles falam é justamente essa frase. Agora você tem que se virar, você tem que se descobrir. E aí eles falam, como que eu vou descobrir aos 40 anos o que eu quero se eu sempre fui induzido, vamos dizer assim, né? Por família, sociedade, de como eu tinha que viver. Então, alguém me dava direções, né? E agora eu tenho que escolher. Então, assim, uma das crises que eu vejo que começa a acontecer para uma grande maioria é dentro dessa faixa de 35 e 40. E aí tem várias teorias. Uma delas que eu gosto muito é a antroposofia. Ela diz assim, com 42 anos, você deixa de querer o ter. O que é o ter? Ter casa, ter casamento, ter faculdade, ter dinheiro. Mas você começa a se conectar com o ser. Então, quem eu estou sendo? E aí, esse equilíbrio de eu vou ficar bem, como que eu fico bem, é aonde dá o chute, né? Então, uma próxima teoria que eu criei para mim mesma, né? E quem passa comigo, enfim, sabe? Eu adoro atender a galera de 50 anos, porque a minha teoria pessoal aqui com os meus atendimentos é a galera que tá na adolescência
da velhice. Então, vamos lá. Na adolescência de 12 até os 21, é o adolescente que ainda não sabe nada da vida, que não entende, ele tá na briga, ele tá buscando os lugares deles. O adolescente de 50 é diferente. Ele já tem dinheiro, ele já tem casa. Então, a busca pela briga é outra coisa. Então, a rebeldia é outra. Então, lá naquela primeira fase de adolescência, eu tô lutando para ter um espaço. Nessa segunda fase, e detalhe, essa teoria é da minha cabeça, das minhas experiências, tá? Okay. Isso vocês não vão achar em livros, né? Lá nos 50 é diferente. Eu já tenho essa segurança do ter. Então, é quando a gente às vezes escuta as pessoas falarem, envelheceu, ficou mal educado, envelheceu, agora fala o que pensa, não, né? Então, não, é outro lugar. Por quê? Porque nós temos 4 medos na humanidade. Nós temos o medo... tá certo, 4 medos na humanidade. Então, a gente tem o próprio medo. Então, lá na fase da infância, adolescência, a gente faz as coisas, mas faz com medo, vai indo, tá. Conforme a gente vai crescendo, vai tendo as experiências na vida, a gente vai para clareza. Então, eu começo a entender que nem todo medo é tão grandioso e potente. Eu começo a ter clareza do que eu tenho medo e o que são esses medos. Ok, então eu venci o medo e vim para clareza. Quando eu venço a clareza, eu venho para o eu posso. E o que é esse eu posso? Agora eu entendi que eu tenho segurança, que eu tenho já autonomia. Então, eu fico no eu posso tudo, eu tenho liberdade, eu tenho permissão para viver essas coisas. E nós temos o último, que a gente não vai vencer, mas a gente precisa fazer as pazes, que é a velhice. Então, muita gente, às vezes, chega na velhice, por exemplo, e ela ainda não sabe, ela ainda não descobriu o que deixa ela viver bem, o que deixa ela equilibrada. Então, por exemplo, uma turma que eu tenho bastante experiência também com essa idade, né, de atendimento, eu vejo muita gente falando, poxa, mas eu achei que quando eu chegasse aqui nos meus 65 anos, eu estaria vivendo isso, e não estou vivendo nada disso. É uma verdade. Por quê? Ela imaginou, mas ela não construiu as etapas, ela não fez as escolhas que ela precisava para estar vivendo o que ela desejava lá. Tem pessoas que vai ter esse chamado antes por vários motivos, às vezes por saúde, né? Às vezes a pessoa pode ter um problema de saúde que ela dá um estado e fala, não, vou mudar de vida, vou mudar de estilo. E aí, às vezes, a própria vida chamou ela, né? Fez o convite. Mas tem pessoas que não. Então, assim, o que a gente vai percebendo? Que essa busca do bem-estar, ela tem que iniciar primeiro no eu. O que eu quero e não o que o outro está querendo que eu queira, né? Então, o que eu gostaria de estar vivendo? Então, vou dar um exemplo. As pessoas dizem assim, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou comprar uma casa na praia? Aí eu digo, você não tem dinheiro ou você ainda não planejou as suas escolhas para ter a casa na praia? Porque se você gasta um valor X de cartão de crédito, o que você está me contando é que o seu sonho grande não está sendo mais importante do que isso que você vive de imediato, que é o que eu escolho aqui. Eu vou ali comprar um negocinho. Tá, mas e o sonho grande? Não, isso daí é tão grande, quem sabe, mais pra frente, né? Eu ganho na Mega Sena, né? Alguém me dá dinheiro, enfim. Legal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, que acho que todo mundo tem essa dúvida. Viver bem é você viver intensamente o máximo hoje e não se preocupar com o futuro? E todo mundo fala isso, é um conceito comum. Cara, eu vivo hoje, eu não me preocupo, eu procuro ser feliz hoje. O que você diz disso para quem está nos assistindo? Tá, eu acho que assim, de novo a gente vai para aquele lugar do viver bem, tem que ser algo que eu me sinto bem com o que eu estou vivendo. Uhum. Quando a gente fica um pouco perdido nesse tempo, e que tempo que eu estou dizendo, passado, presente e futuro, eu acho que a gente já cria uma ansiedade. Então, assim, eu acho que o viver bem, como que eu vivo bem? Então, vou dar um exemplo. Nós estamos aqui agora, eu tô bem, você tá bem? Nós estamos bem. Então, o viver bem eu estou tranquila com uma decisão neste momento. Então, vamos falar da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela diz assim, o que eu penso, o que eu sinto das emoções, a sensação corporal e o que eu recebo de intuição. Então, por exemplo, se eu tô inteira me sentindo bem neste momento presente, eu já estou bem. Agora, se eu vivo um momento de impacto
que me traz uma tristeza ou que me traz algo negativo, eu não vou ficar bem. Então, essa pergunta do estar bem, eu não posso excluir as emoções. Porque o estado de estar bem, ele vai passar por todas essas etapas do integral, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu intuo e o que eu estou captando, mas principalmente eu tenho que trazer para as escolhas que eu faço com isso. Então, por exemplo, neste momento eu estou bem, você está bem, estamos aqui, talvez você esteja bem também, mas se algo acontece, o externo provocou o meu estado de não estar bem. E esse externo pode ser, sei lá, uma briga familiar, bateram no carro, uma doença inesperada. Então, assim, a gente também precisa entender assim, o fato de escolher viver bem não quer dizer que você vai ficar aquela coisa assim, não, tô bem, tô tranquilo, tô zen, não acontece mais nada comigo, olha quantas escolhas boas, nada de ruim. Não, porque nós continuamos vivendo no planeta Terra, né? E a gente vai ser sempre impactado pelo outro. Mas eu penso muito e consigo trazer isso com clareza, que assim, o viver bem também é naquilo que o outro me impacta, o que eu escolho fazer com aquilo. Então, assim, eu tô dizendo que o outro impactou em mim, ok, mas o outro impactou em você. Você tá carregando a dor dele? Você tá vivendo por ele? Você acha que você é responsável pelo que tá acontecendo? Vou dar um exemplo. Você está lá vivendo sua vida muito bem, de repente alguém da sua família, sei lá, bateu o carro, se machucou. Você vai ficar impactado? Vai. Mas não foi você que provocou e você não pode resolver. Então, existem 3 perguntas que eu sempre faço. Primeiro foi você que provocou a situação? Não. É você que pode resolver a situação? Não. Depende de algo de você para que isso se resolva? Não. Então, o que você pode fazer? Ter uma compaixão pela história do outro, mas se blindar emocionalmente e continuar na sua história. O que acontece, eu vou pegar aqui só pra gente ver, o que acontece é assim, vamos imaginar que cada cor desses bonequinhos é uma emoção. Tá. Então, uma coisa assim, eu tô aqui, tô tranquila, tô zen, mas aí acontece algo que me deixa com raiva. Então, já mistura um pouco, eu já não tô tão só, já misturou, tá? Mas se eu começar a separar, eu tô com raiva por quê? O que fez eu ficar com raiva? E essa raiva é minha ou é do outro? Então, quando eu começo a trazer as reflexões, eu vou me distanciando. Não quer dizer que você vai ficar isento de não ter emoção, ou de não ter raiva, ou de não ficar com mal-estar. Tá. Então, aonde eu quero chegar? Vamos resumir. Então, assim, para se sentir bem, o que eu defino para mim como bem? Eu tô falando do estado emocional, eu tô falando do estado material, eu tô falando do estado relacional. Porque eu posso ficar muito bem, vamos supor, em patrimônio, eu posso estar muito bem, obrigado, mas eu não me relaciono bem com a família. Então, assim, um item da minha vida tá ok, mas o outro não. Então, assim, e aí a gente também tem que lembrar uma coisa, né? Aquela paz absoluta, sabe lá Deus, talvez, a gente acha que pode encontrar quando partir. Né? Porque as pessoas também ficam muito nesse lugar entre viver e morrer. Tem uma coisa que eu penso que é assim, as pessoas elas se relacionam e vivem a vida muito nesse lugar do eu tô vivendo para morrer ou morrendo para viver. Só que a vida não é sobre viver e morrer. É que experiências eu escolho viver e através dessas experiências o que eu escolho para ficar bem com a minha própria vida, com o meu bem-estar. Tá muito filosófico? Não, estou entendendo perfeitamente. Agora, sim, é importante, né, salientar que viver bem não é necessariamente viver muito, né? Isso também. Essa relação que tem gente que fala assim, não, eu já estou velho, mas eu não vivi bem, ou estou velho, vivi bem, não sei o que. Gente, não existe essa relação, né? Viver bem a gente deve fazer com que isso seja uma constante, né? Exato. Através do equilíbrio. Agora, atenção, vou perguntar para você que está aí do outro lado, você consegue, assim, sem nenhum sonho, sem desejar nada ardentemente, sem almejar nada, você acha que dá para viver bem, mesmo sem o forte desejo por um ideal? Então, a Melissa vai responder para vocês. Fala, querida. Maravilha. Vamos lá.
Então tá, viver bem são escolhas que eu faço do momento que eu acordo e o que eu vou escolher para viver e a manutenção que eu faço isso diariamente. Ok, mas Melissa, me conta uma coisa, o que é viver bem e me manter vivo? São coisas diferentes. Então é assim, o que me mantém vivo é a motivação, o que eu escolho, coisas que eu me conecto. Agora vamos lá, o que é esse grande sonho? Então, por exemplo, eu sonho em ter uma casa na praia. Tá. Ok. Isso é um sonho para uma pessoa? Para o outro, é ele ser milionário e ter dinheiro no banco. Para o outro, é casar. Para uma mulher, é ter um filho, né? Que às vezes a própria biologia não ajuda. Então, o que é esse grande sonho? E aí, é curioso, porque assim... eu posso trazer histórias para... Por favor, pode. Maravilha. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive 2 experiências marcantes em atendimentos que são assim. Teve uma moça que a gente estava conversando e eu falei para ela assim, mas qual é o seu sonho? Ela começou... Sem brincadeira. Ela começou a ter falta de ar. Eu vou desmaiar. Mas aconteceu alguma coisa? Ela, não, peraí. Aí dei água. Ela se recompôs devagarzinho. Ela pegou e falou assim, eu não posso falar essa palavra. Que palavra? Eu falei, porque você falou tanta coisa. Essa aí que você falou. E eu falava, sonho? Ela aí, eu não pode. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque a vida inteira eu ouvi na minha família que sonho não é para todo mundo. E não era para mim também. Já é uma crença limitante, né? Uma crença limitante e de que, assim, para ela sonhar era a impossibilidade. E ela... Pode falar. Ou sim, não, eu ia falar, ela via o sonho como uma coisa ficção, né? Exato. Ficcional. Exato. E assim, e a crença familiar, né? Às vezes a família disse isso numa conotação, mas dependendo da idade que ela estava vivendo e que ela ouviu, ela gravou como eu não posso sonhar nada, eu não posso ter sonho, eu tenho que viver o que me mandam e às vezes priva. Não, isso é muito mais comum que você possa imaginar. E aí teve uma outra pessoa que, aí foi uma outra história também, e aí, enfim, essa é bem... E aí ela foi diferente, ela ficou com raiva de mim quando eu perguntei qual era o sonho dela. E ela falava, que sonho quer? Ela ficava desdenhando. Eu falei, e como é que você idealiza a sua vida? Eu falei, minha vida é por objetivos, meta. Tá, só mudou o nome, ok. Aí eu falei, mas por quê? Porque sonho é coisa irreal, não existe esse negócio de sonho. Então assim, na cabeça dessa pessoa... Não tem essa coisa de sonhar. Não existe sonho. Que na cabeça era meta e objetivo. Então, eu fiz uma meta, eu tenho objetivos para chegar nessa meta e acabou. Então, assim, a resistência da palavra sonho. Mas aí, quando a gente olha a história da vida da pessoa, é uma pessoa que foi criada com uma metodologia de criação, vamos dizer assim. Olha, para viver tem que ser assim, tem que ser assim. Então, assim, também não se dava permissão da flexibilidade. Então, são pessoas, às vezes, que a história familiar não foi flexível, né? Então, assim, é bem curioso a gente falar de sonho, porque sonho, para um pode ter um significado e para o outro pode ter outro. E aí, por exemplo, mas qual é a diferença, Melissa, de sonho, meta, objetivo? Então, o sonho é aquilo que eu desejo. Então, eu tenho um sonho de uma... Eu tô falando de casa, né? Que é uma coisa bem comum. Então, eu tenho um sonho de uma casa. Legal, então agora vamos experimentar esse sonho? Então vamos lá, essa casa ela tem que ser como? Ela tem que estar em que bairro? E aí você vai fazendo a pessoa construir a experiência do sonho. E óbvio que você vai colocar objetivo, motivo, meta, passos, né, processos para chegar nesse lugar. O objetivo seria o porquê do sonho? Isso, exatamente. É o destino, o porquê, O motivo eu quero uma casa. Pra quê? Então, esse é o motivo. Porque eu quero morar, porque eu quero ter qualidade de vida. Porque na minha, sei lá, casa na praia, por exemplo, porque quando eu envelhecer eu quero morar lá, eu quero estar lá. Então, assim, é sempre olhar para esse caminho. É sempre uma construção do 360. Eu sonho para qual motivo, quais objetivos, que etapas e metas eu construo pra gente chegar lá, naquele lugar. Entendeu? Não, entendi. Agora... Dentro disso, e se a pessoa chega para você e fala, Priscila, mas eu não sei sonhar. Sei sonhar, eu não consigo pensar em algo que eu queira muito. E aí, como é que fica a questão de viver bem, se a pessoa, sem ela ter uma busca, praticamente? Se ela ter algo que possa lhe dar prazer ali na frente. Tá. Aí nós vamos agora para um outro lugar que é assim, existem motivos
para fazer as pessoas viverem. Tá. E aí, o viver bem vai depender do que ela escolhe para ela e no estado emocional que ela vive. Então, tem pessoas... vamos pegar assim, ó. Uma pessoa já não está bem de saúde. Todo mundo... O médico fala, olha, ela já vai partir a qualquer hora, mas ela não parte. Por que ela não parte? O que ela está esperando? Ela está esperando que ela vai voltar? Ela está esperando um parente se despedir dela? Então, isso é uma qualidade de vida? Não é. Mas para ela ficar em paz, ou para partir em paz, ou para se recuperar em paz, algo precisa acontecer, certo? Uhum. Então, as pessoas vão ter motivos diferentes para viver. Tem pessoas que vão trabalhar, o foco delas é o trabalho. Tem outras que o foco é a família. Então, muitas mulheres, às vezes, não querem trabalhar fora. Ela quer cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque o motivo delas, a motivação de estar vivo é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, da família. Então, para outras pessoas, elas querem deixar um legado. Então, assim, quando você fala assim, mas e a pessoa que não sabe sonhar? Talvez não é que ela não saiba sonhar. Talvez nunca foi perguntado para ela, você tem um sonho? Você tem um sonho? E que sonho é esse? E aí, olha lá, vamos pensar. Sonhos na infância, às vezes se perdem pelas experiências que a gente tem ou pelas coisas que a gente escuta. Não, isso não é pra gente, isso é coisa de rico, isso não vai acontecer com você, nem chegar perto de você, enfim. Depois tem aquelas impossibilidades na adolescência que já o externo vai impactar. Então, o que os professores falam, o que os pais, quem são as suas referências, né? E depois na fase adulta. Então, essas permissões internas que foi te dado ou te tirado é o que vai te trazer a motivação na fase adulta para viver bem ou não. Então, quando a gente fala desse viver bem, depende da idade, depende da fase e do motivo que eu entendo do porquê eu estou vivo. É muito complexo, mas quando a gente constrói assim as etapas da vida... Não, tá dando para entender perfeitamente. Eu tenho certeza que Isso. quem está nos assistindo ali também tá. Tá possível, né? Tá. E aí, assim, à medida que também você vai vivendo a fase adulta, eu já consigo entender como você vai envelhecer. Então, a gente vê aquelas pessoas de idade super ativas. Tem até uma série que fala, né, dos centenários do mundo, que é o Ponto Azul, muito maravilhoso. E eles vão explicando isso, assim, tanto é que foi feito um estudo nos Estados Unidos, nesses pontos azuis do mundo. Repete o nome da série, que isso é muito legal o pessoal acompanhar. Os centenários. Os centenários. Centenários, o Ponto Azul no mundo. O Ponto Azul. Tá. Porque eles fizeram estudos em 5 comunidades diferentes do mundo, na Europa, acho que Singapura, enfim. E aí eles analisaram por 20 anos pesquisas e eles pegaram tudo que eles aprenderam e compilaram e fizeram numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos e plantaram as mesmas vivências, experiências nesse novo lugar. E eles avançaram mais 3 anos de vida nas pessoas de idade. Então, assim, as pessoas tinham um limite, tô chutando, de 70. Quando eles plantaram esses comportamentos humanos, essas experiências, alimentação, atividade física, convívio social, eles viram que aumentou em 3 a 4 anos a mais a vida das pessoas. Não é só uma qualidade de vida, porque assim, às vezes você vê um esportista, né, tá aí né, enfim, jogos de futebol, qualquer atividade, às vezes o cara tá bem alimentado, faz esporte, mas de repente teve um piripaque. E aí, por que ele teve um piripaque, né? Se aparentemente a saúde estava boa. Então assim, é o que você falou, também estar bem não tem a ver com viver muito tempo, né? Mas é o que eu escolho para viver. Então, aí nessa série eles mostram que aumentou em 3 anos a mais por conta do jeito que se escolhe viver. Então, assim, se eu tivesse que resumir isso, eu diria: o bem-estar e o equilíbrio para se viver bem são as maneiras dos ambientes, lugares e situações que você escolhe viver diariamente. Entendi. Agora, atenção, você que está aí. Eu vou perguntar para você o seguinte: você é daquelas pessoas, ou já passou pela sua cabeça, tipo, mas que eu não consegui fazer até agora, se você tem 30, 40, 50 anos, de certa forma ela já falou aqui, mas vamos só amadurecer esse conceito.
Você é daquela pessoa que fala, pô, não consegui até agora, vou conseguir. Não, dane-se, agora não vou conseguir mais. O que você tem a dizer para essa pessoa? Eu preciso dizer para ela que ela precisa parar, respirar, e que ela precisa principalmente se perguntar o que eu quero viver e que escolhas que eu estou fazendo para viver. Porque assim, quando você fala, nada acontece comigo, é uma mentira. Quando você diz assim, eu não realizei tudo o que eu queria, também é uma mentira. Porque aí agora nós vamos olhar para um outro ângulo da história. Que você escolheu fazer também, né? Sim, mas também tem um outro ângulo. As pessoas não têm o hábito de parar para falar, peraí, deixa eu ver o que eu quis no passado e o que eu já realizei no presente. Então também tem um pouco a ver do reconhecimento. Também tem um pouco a ver do processo de eu entender as etapas que eu já vivi e aonde eu cheguei, né? Então, por exemplo, o que eu já vivi? Eu queria... Então, lá na minha adolescência, eu queria me formar. Você se formou? Então, vamos lá. Vamos reconhecer. Tem um contentamento. Eu não disse que não é para se contentar. Eu disse que é contentamento por ter realizado um objetivo que eu queria. Eu disse para parar aí? Não. Então, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas muito em busca de algo que elas não têm total clareza do que é essa busca, e a gente poderia até trazer um sentimento do vazio. Então, que vazio é esse? Que mesmo eu realizando, ganhando dinheiro, tendo estabilidade, eu ainda fico com a sensação que está faltando algo. E aí, vamos lá. Essas pessoas que falam, parece que nada acontece comigo. Então, eu vou dar uma sugestão. Para, respira e pensa. O emprego que eu vivo hoje, foi eu que escolhi ou eu fui escolhido? Eu estou casado com a pessoa que eu escolhi? Eu estou dando a educação para os meus filhos que eu gostaria de estar dando? E aí, mais do que isso, o que mais eu já sonhei no passado e que eu pus na gaveta? Porque eu justifico para minha mente que a rotina está me comendo. Quando, na verdade, não é sobre rotina e não é sobre tempo. Eu não estou pondo prioridades na minha própria vida. Não estou dando prioridades para aquilo que eu realmente desejo. Entende? Sim, claro. Então vamos lá, vamos pensar. Eu tô aqui, sei lá, 45 anos e quero fazer uma viagem internacional. Pô, mas o dólar tá alto. Ok, mas calma, você não vai fazer a viagem amanhã ou depois de amanhã. Mas para onde você... Aí vamos fazer o roteiro? Para onde você quer ir? O que você quer fazer? O que você quer conhecer? Para que você quer fazer essa viagem? Né? Ou eu quero fazer um intercâmbio. Legal. Vocês sabiam, né, que tem intercâmbio de férias, né, nos Estados Unidos e várias regiões? Vocês sabiam que tem pessoas que ajudam e que às vezes tem lugares que é 100% gratuito? Você tem que fazer um processinho, tem que fazer... Mas você consegue. De novo, nós estamos falando da permissão. Então, tudo eu coloco um cifrão, né? Tudo, eu falo que meus bonequinhos são maravilhosos, né? Tudo é um cifrão. Será que tudo é um cifrão ou tudo é uma falta de escolha? Então, o que eu tô escolhendo? E eu tô pondo dinheiro na frente, eu tô pondo a impossibilidade, eu tô pondo o sentimento de fraqueza, talvez, né? De impotência. Quando, na verdade, tem muita gente potente, né? Então, o que a gente precisa? Entender o que tá acontecendo. Agora, tem mais uma coisa que eu quero falar aqui. Tem muita gente adulta culpando pai e mãe até hoje por aquilo que não realizou. Gente, assim, opinião profissional minha. Pai e mãe interferem na sua vida até os 18. No mais tardar 20. Dali pra frente, o que acontece com você é responsabilidade sua. Vai buscar uma terapia, vai buscar, sei lá, uma mentoria, uma ajuda. Vai buscar sua própria força, né? Na antroposofia, ele diz o seguinte, que dos 7 aos 14, você vive na energia da mãe. Do 0 aos 7, você vive na energia da mãe. Dos 7 aos 14, você vive na energia do pai. Ambos os sexos, isso. Ambos os sexos. Okay. Independe de menino ou menina. É a idade que conta. Então, do 0 aos 7, mãe. Então, gestação, parto, tudo, enfim. Então, até os 7 anos, tudo que a mãe oferece. O que a mãe tem que oferecer para uma criança? Ela vai dizer assim, olha, filho, venha para o mundo que ele é possível. A mãe é o primeiro objeto de amor
ou de desamor, dependendo do que se vive com uma mãe, mas ela é a função de dizer, vá para o mundo, eu vou te mostrar o mundo como ele é. Quando completa 7, vai entrar para a energia do pai. O pai é aquele que vai dar aquela força, vai dar aquele desenvolvimento, vai lá, você consegue, você tenta, vai começar a mostrar mais o social, né? É momento de, vai levar para fora, vai fazer isso, vai ficar atento. Quando se faz 14, cada adolescente, ele vai optar quem ele vai colocar nesse lugar, que não é mais o pai e a mãe. Pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um desconhecido. Então, ele vai nomear alguém da sociedade que não é mais do grupo familiar para escolher a referência dele. O que vai acontecer? Nesse meio tempo, ele também vai se desenvolver com os outros grupos. Então, vai ter gente que ele vai se identificar, vai ter gente que não. Ele vai começar a buscar quem é a tribo dele. Lá, dos 14 aos 21, o que vai prevalecer é a sociedade. Quem ele está escolhendo para se relacionar, como que ele está caminhando, ok. Dos 21 até os 28, ele vai fazer a busca da independência. Então, ou ele já está se formando na faculdade, é a questão do emprego, é a questão do dinheiro, às vezes já está formando família. Na antroposofia, ele diz assim, que ali nos 28 aos 30 anos, você vai sair literalmente 100% da família. O que é isso? Você vai assumir toda a sua potência para que você faça as escolhas por você. Nos 35 é o outro marco, porque ele entende assim, que você já está chegando na metade da vida. Por isso que é muito comum a angústia de 35 a 40, quando vem com essa fala, nossa, mas parece, cadê o manual? Não continuaram o manual? Não, agora você se vira. Por quê? Porque nessa idade, você vai começar a sair do ter para o ser. E aí, nessa idade, de 42 a 49, é a estrutura emocional, o reconhecimento, o que eu já vivi, o que eu não vivi ainda. Aí você vai fazer um balanço da sua vida. E você vai sair desse lugar de ter para o ser. Quando a gente chega no 49, muitas mudanças acontecem, porque a ideia é que o seu ser e o ter já estejam em sintonia. E aí você traz perguntas muito importantes, porque o que a gente vê na sociedade? Que a grande maioria das pessoas ainda não chegaram nesse lugar. E aí, depois disso, é que vai desenrolando, né, a fase da velhice, dos processos, o que eu vou viver. Então, e aí vai continuando o setênio. Então, a ideia é o que se vive em cada fase da vida, reconhecer, agradecer. Olha, eu tô vivendo isso aqui, mas eu escolhi isso aqui antes. Eu tô vivendo... E aí, assim, não, eu não tô... Melissa, eu não tô vivendo o que eu tô escolhendo. Então, você vai parar, respirar e vai pensar. O que fez eu chegar neste lugar que não é a minha escolha? O que aconteceu? O acaso? Eu não parei para pensar? Às vezes, gente, um não que você deixou de dar rouba a cena da sua vida. Ou sim, né? Ou sim, mal pensado, né? Também. Então, assim, às vezes rouba a cena. Então, assim, resumindo, tá sempre no eu. Então, por que é no eu? Porque a partir do momento que eu me estabeleço, eu aprendo a me relacionar comigo. Como que eu faço isso? Tem várias formas de fazer isso. Vou falar algumas dicas aqui. Eu sou formada em psicologia, né? Bem novinha, então eu tenho quase 23, 24 anos de formação. Eu tenho um caderno de desabafo. Eu tenho um caderno de percepção e eu tenho um caderno para me relacionar com o meu dinheiro. Vou explicar. Isso tudo é terapêutico, vocês podem fazer à vontade. Meu caderno de desabafo é aquele assim, meu Deus, eu não tô entendendo, eu tô angustiada, o que eu vou fazer? Eu abro meu caderno e começo a escrever. Hoje eu acordei assim, tá passando isso na minha cabeça, aí eu vou escrevendo. Até que eu entendi. Aí você entende que às vezes você tá angustiada por causa do outro, de uma coisa que aconteceu, isso é uma coisa. Meu caderno de percepções é outra coisa. Caramba, olha o que eu percebi. Meu Deus, eu realmente preciso ter essa ação na minha vida. Eu percebi que toda vez que eu fico doente, a mesma pessoa aparece na minha vida.
Por que essa pessoa tá aparecendo na minha vida? Será que eu tenho uma história antes? Será que é uma... Sabe assim? Então assim, eu começo a notar as percepções. Que percepções? O que tá repetindo na minha vida toda hora? Quem são as pessoas que repetem na minha vida? E em que momento que elas vêm na minha vida? Porque às vezes, gente, doença. Vamos lá. Eu tô sempre doente. Tá. Então, eu vou perguntar. Quando você adoece, quem tá próximo de você no momento da doença? E quem salva você da doença? Quem vai visitar você no hospital, se for hospital ou em casa? Quem te socorre? Quem compra remédio? Porque às vezes o padrão de comportamento do outro alimenta você a adoecer para ele ter uma função na sua vida. E às vezes a gente não percebe. Então, o meu caderno de percepções é sobre isso. Eu anoto as percepções. Falo, nossa, que interessante, olha isso daqui, isso daqui. Ou então assim, aquela pessoa que fazia muito tempo que não falava comigo. Aí, de repente, ela aparece. Falo, ué, tá voltando aqui por quê? Vamos ver. Tá, aí eu anoto. Aí ela some de novo, aí eu percebo o que eu estava vivendo quando ela veio e o que eu estou vivendo agora que ela voltou. Porque às vezes é um comportamento meu que chama ela para vir para mim. Lembra aquela, né, lei da atração, a Sim. questão da intuição? Então, às vezes são essas percepções que eu anoto. Ou, por exemplo, percebi que eu preciso tomar uma decisão importante. Vou comprar minha casa? Ok, então vamos lá, vamos comprar casa. Só que eu percebi que eu tenho que diminuir o cartão de crédito. Eu percebi que eu vou ter que dizer não para os meus filhos. Mas não é que você vai chegar lá e vai falar assim, não vou fazer nada para você, filhos. Não, você vai fazer uma elaboração. Eu estou pensando em comprar uma casa. Participe eles com você. Então, assim, ó, nós vamos ter que reduzir isso. Não tirar tudo. Não, você não vai falar, não vamos comprar mais brinquedos. Não, senão você cria outro trauma. Mas fazer de uma outra forma. Ó, então, nós vamos ter que reduzir. Talvez assim, faz aniversário em buffet. Esse ano, vamos fazer aniversário mais em casa, um bolinho. Sabe assim, alguma coisa, porque lembra o sonho grande. Porque você ensina a criança também a lidar com dinheiro nessas construções, tá? Então, por exemplo, aí eu decidi que eu tenho que tomar essas decisões. Então, essas percepções vai me ajudar a ter um comportamento para realizar o meu sonho grande. Entende? Entendi. Então, são percepções desse tipo. E às vezes são percepções bobas que eu não percebo, mas aí de tanto que eu anotei elas, vem uma grande percepção, tá? E o caderno do dinheiro é o seguinte, vou abrir aqui para vocês, né? Ai, ser humano, gente, a gente pode estudar o que for, mas a gente continua sendo ser humano, né? Estamos no planeta Terra, não tem jeito. Aí teve um dia que eu fui no mercado e gastei um valor meio razoável no mercado. Aí eu parei no farol e falei, gente, mas por que eu gastei? Aí fiquei brigando com o valor que eu deixei no mercado. Aí do nada eu venho assim, que engraçado, eu tava disposta a comprar uma TV à vista ontem, que eu posso comprar, sei lá, 5 vezes no mercado que eu gastei agora. E essa foi a chamada, isso já faz um tempo, tá? E essa foi a chamada de atenção minha, das minhas percepções. Lembra que eu tenho meu caderno? Aí eu falei, ué, que pensamento é esse? Aí eu cheguei em casa, eu tenho cadernos lá já abertos para isso, peguei e colei a notinha na folha e comecei a escrever tudo que eu pensei, que eu senti, que tava pesado gastar aquele valor, por que tava, mas como que podia, se no dia seguinte eu ia comprar uma TV à vista. Olha que absurdo. E eu escrevendo. Aí eu comecei... Toda vez que eu ia no mercado, feira, açougue, enfim, eu sempre anotava o que eu estava sentindo na compra. Adivinha o que aconteceu? Eu diminuí a compra, eu comprei mais inteligente, eu estruturei melhor as coisas em casa na alimentação e eu descobri que eu estava repetindo o padrão do meu pai e da minha mãe. E eu não tinha percebido. Porque o que eles falavam, né, lá? Olha, a gente vai comprar hoje, mas tem que aguentar até o mês que vem. Entendeu? E como que eu tava indo no mercado ali, daqui talvez 7 dias eu ia de novo. Então, por exemplo, isso é uma percepção que eu só me dei conta porque eu comecei a ter o meu caderno do dinheiro, de como eu tô me relacionando com o dinheiro. Então, às vezes, porque as pessoas podem falar assim, né, Padinha? Mas eu não tenho dinheiro pra terapia, pra mentoria, essas coisas são muito caras. Tá, então tô dando aqui uma dica. Comece a fazer anotação. Na minha adolescência, e talvez na adolescência de um monte de gente, o que a gente fazia? Agenda, diário. Aquilo é super terapêutico. Porque você escreve, você comunica, você vai trazendo clareza para você. Entende? Entendi. Agora, eu preciso
fazer um agradecimento aqui no programa. Quero agradecer o pessoal da Skynet Rastreadores, que criou um sistema que salva a sua moto. Não é que impedem ela de roubar, mas eles têm mais de 90% de reencontro, de localização, de assertividade na localização do bem roubado. Então você leva a sua moto lá na Skynet Rastreadores, eles vão colocar um sensor que só eles têm, no lugar que só eles sabem. Se o cara mexer na sua moto, roubar, você vai receber um bip no celular, tem um aplicativo, você vai fazer o procedimento que o aplicativo pede, você vai ver até o deslocamento em tempo real da sua moto ou do seu carro, né? E aí, enquanto isso, a Skynet já coloca a equipe dela no encalço do seu bem. Então, anote que vale a pena. Na internet, no Instagram, é @Skynet Rastreadores, e você pode mandar um zap para lá, 11 947 794 474. Bom, se você chegou agora, continue assistindo, nos dê esse presente e depois você volte, porque tem uma outra metade do presente que você não viu, né? Que é tudo para você. Nós estamos falando hoje aqui sobre o que é que você precisa saber para viver bem, com a Melissa Marques, tá? Que está sendo um papo maravilhoso. Ela é psicóloga, ela tem uma série de especialidades. Não perca, você vai assistir e vai recomendar. Agora eu vou perguntar para ela, para Melissa Marques, sobre uma ideia que eu tenho. Eu penso que a gente não começa a morrer quando a gente começa a envelhecer. A gente começa a morrer quando a gente para de viver. Sim. Eu queria saber se essa ideia é certa. Resumidamente, se você puder comentar sobre isso. Uhum. Tem uma médica que ela fala muito do processo do morrer, né? Ela diz assim, o último dia de viver... Não, o dia de morrer também é um dia de viver, Sim. né? Eu gosto muito dela, acompanho ela. E eu acho que assim, a gente já nasce morrendo. Vou explicar, lá vamos nós. Em que sentido? Se eu sair do útero da minha mãe, eu já vivi um luto de perda por estar vivendo um próximo estágio. Então eu saio da barriga da minha mãe e eu já morri para aquele estado de útero, para vir para o meu corpo, para assumir minhas coisas, né? Para viver essas experiências, Sim. né? Então assim, ó, a vida e a morte, ela é muito subjetiva. Porque tem pessoas que, inclusive, escolhem a doença para viver. É muito louco isso, mas é real. Porque ela entende que a doença tem benefício para manter ela viva. Então, ela vai no médico porque ela sente que os médicos cuidam dela. Ela gosta de ficar internada porque lá alguém vai cuidar dela, alguém vai olhar para ela. Porque às vezes ela se sente abandonada pela família, mas não necessariamente ela vai morrer. E às vezes uma pessoa saudável, bem, tranquila, morre. Então assim, quando você diz, né, eu escolho, talvez a palavra, morrer a partir do momento que eu não quero mais viver, depende. Qual é o motivo para isso, né? Então, por exemplo, por que a pessoa depressiva, muitas pessoas têm depressão, mas não morrem? Porque a depressão tem uma função. E a função que não é o motivo, o morrer. E às vezes eu quero manipular o ambiente que eu vivo, as pessoas que eu vivo. Então o meu objetivo não é morrer, entende? Sim. Então assim, quando você traz, eu paro de viver porque eu tô escolhendo morrer, né? A história do ovo ou da galinha, né? Ou eu tô deixando de viver porque a morte tá vindo? Depende, né? É muito subjetivo e depende de que lugar que nós estamos falando. Nós estamos falando de lugar do quê? De alguém que realmente está desistindo? Isso sim. Eu já acompanhei uma pessoa que realmente desistiu de morrer. Desistiu. Foi parar no hospital, não comeu, não tomou medicação. Não, desistiu de viver. Ela desistiu de viver. De viver. O que eu falei? De morrer. É porque eu Todo gosto mundo muito quer da desistir de vida. morrer. É porque eu gosto muito da vida. Então, pra mim, fica maravilhoso. E ela realmente foi se definhando, ela entrou em catatonia e até que... E não tinha o que fazer. Não tem o que fazer. Porque é uma escolha, né? Ela não comia. Né? Ela entregou, ela realmente entregou. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para você. Cronologicamente, eu penso que a gente começa a morrer a partir do momento que você nasce. É isso. Né? Vamos ser práticos aqui, gente. A maior mentira que tem é você virar para um filho, para um neto, sobre, nossa, como ele tá ficando moço. Não, como ele tá ficando... Não, a gente só fica velho, porra. O tempo passa, o tempo não volta, o tempo não estaciona. A gente só envelhece. A partir do momento que você saiu do útero, a areia da sua ampulheta começa a correr. Pronto. Né? O seu tempo é uma contagem regressiva. Até onde vai? Não sei.
Só Deus vai saber, né? Tem gente que para um terço da ampulheta, para na metade. Tem gente que parece que vai quebrar a ampulheta e tem que pôr mais areia. A pessoa não, né? Lembra os Oscar Niemeyer, o Dr. Roberto Marinho, o pessoal tirava um sarro, né? Agora eu vou perguntar uma coisa, ó, você que está aí, você que está em casa. Como é que você lida, você aceita as mudanças do mundo de hoje, assim, a dinâmica de hoje, a transformação que houve no mundo, nas pessoas, na tecnologia, em relação àquilo lá atrás que você aprendeu? Você tem uma realidade, você foi educada para um mundo, e educado também, que praticamente não existe mais. Como é que você lida com isso para viver bem? Isso é possível? Sim, Melissa? Claro que é. É possível, e está aí a tecnologia esfregando na nossa cara o tempo todo, né? O que eu penso, que assim, a tecnologia é uma coisa, o que você foi educado para viver é outra. E aí, assim, é curioso porque, assim, eu penso muito aqui, ó, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Aí, assim, né? Então, por exemplo, aí você tem a menina, né? Vou falar do bebê primeiro, vai. Nós temos o bebê que saiu do útero. Tá. Ok? Então, assim, que músicas que passavam nessa época, que novelas, né? Enfim, o que o mundo tava querendo, né? O bebê que foi embora, ótimo. Uhum. Aí aqui, tá bom, aí cresceu, é uma menina. Então, o mundo tá como aqui? Né? Essa menina tá recebendo o quê dos pais? E aí depois a gente vem pra fase adulta e depois a gente vem pra velhice. Eu acho que assim, quando a gente fala de educação, tudo muda quando alguma coisa muda. E olha que interessante, a gente tem uma mania de achar que tudo que a gente sabe, todo mundo sabe. Nem todo mundo. Tem família que ainda limita os filhos a ter acesso à tecnologia, acesso a algumas coisas. Tem família que não manda o filho para a escola. Ainda não manda. Tenho histórias de famílias que não mandam. Eles fazem um sistema pelo MEC que você dá aula dentro de casa só para os filhos não terem acesso social. Então, tem algumas coisas bem punk por aí acontecendo. Então, assim, quando você fala, o que eu aprendo muda, as coisas acontecem, eu fui educado de um jeito, aí eu tô vendo os meus filhos que estão numa outra vibe, uma vibe tecnológica, e aí o que eu faço? Aí vai muito da mentalidade de cada pai e mãe. Assim como você vê crianças de 5, 6 anos já dominando como ninguém, e a gente aqui ainda, meu Deus, como é que faz esse negócio aqui? Eu ponho o óculos, né, não tô lendo, eles estão dominando, né? Quantos adolescentes já estão multimilionários por essa TikTok, né, fazer vídeos e coisa do tipo, e o quantos pais ainda estão tendo dificuldades para administrar isso, e ao mesmo tempo, o quanto ainda tem famílias que não deixam algumas crianças ter acesso a isso. E eu nem tô falando de questões sociais, políticas, não tem nada a ver com isso, é questão familiar. Não quer que a criança tenha contato com aquilo. Eu sei, parece assim, parece que você tá falando de uma outra realidade, né? E sim, tem muitas realidades. Então, assim, que nem meus pais foram educados de um jeito. Em algum momento, vai dar um choque de realidade. Sim, claro. Por quê? Porque eles tiveram um tipo de educação, mas o mundo tá pedindo para eles educarem diferente. Aí, vamos lá, os meus pais não tiveram contato com terapia, parte psicológica. Aí, eles têm uma filha psicóloga. Eu já sei que eu sou difícil para eles. Porque eu já sou um diferencial. Eu já trago coisas que eles não tiveram acesso, né? Então, os meus filhos, podem ser difíceis ser meus filhos. Por eu ser psicóloga, eu capto as coisas muito rápido, eu tô ligeira, eu tô vendo o movimento, sim. Mas, em contrapartida, eles vão ter benefícios que talvez quem não tem mais essa abertura mental tenha suas dificuldades de lidar com as suas emoções, tomar decisões. Sim. Então, sim, a educação, ela é difícil tanto para quem está educando, quanto para quem está recebendo. E a medida dos tempos também vai fazendo essa diferenciação. O que eu tenho levantado um pouco a bandeira desde o ano passado, assim, eu acho que o sistema de educação, talvez do Brasil, o mundo, mas mais do Brasil, precisa mudar. Porque a sociedade está pedindo uma demanda diferente de crianças muito inteligentes, com síndromes que não são síndromes, é só uma criança com alta habilidade, com foco, e as crianças não estão mais conseguindo ficar naquele lugar de vou ficar aqui na cadeira, vai professora, fala, eu anoto. Não, as crianças querem explorar, né? As crianças, elas querem conhecer, elas querem experimentar. Por isso que eu gosto muito da psicologia transpessoal, porque assim, qual é a base principal? Experimente e tire suas próprias conclusões. Não, mas o meu amigo disse, tá tudo bem o que seu amigo disse, mas não necessariamente a sua escolha vai ser igual a dele. Mas vai lá e experimenta você, tire as suas próprias conclusões, né? E eu acho que a educação tá
tá enroscando aí dessa dificuldade de como eu fui educado, de como eu tenho que educar, e aí, vamos supor, né, os avós vivos, né? Meu Deus, na minha época, né, aquela frase no meu clichê, tempo. no meu tempo não era assim, imagina que um filho meu vai dizer assim pra mim? No seu tempo, né? Mas agora é tudo, você fala isso é conselho tutelar, você fala isso é não sei o quê, tá muito aberto isso, né? Mas é possível. Agora, o tempo da gente tá diminuindo aqui, mas tem perguntas que eu não posso deixar de te fazer. Bora. Então, por exemplo, você está falando de educação. Qual é a importância da gratidão? Quando eu falo gratidão, você já falou de certa forma aqui, tá? Só vou esmiuçar um pouquinho. Sim. Da gratidão pela pessoa, da gratidão pelo dia que você acorda, do ar que você respira, da gratidão de você estar vivo, né? Das coisas que te fazem bem, que você não se dá conta, e das coisas que te fazem mal e que você está longe delas. Qual a importância de saber agradecer para viver bem? Eu vou ficar emocionada aqui, porque eu sou muito partidária da gratidão, né? Eu acho que a gratidão é... Mas chora só metade, porque eu tenho mais porque outra tem mais pergunta outra para você chorar outra metade. Aquela assim, seca rápido, pronto, já me lá. repus, muito bom. Não, é que assim, a gratidão, ela tem um lugar de se sentir bem naquela conquista que você tem. Então eu digo assim para as pessoas falam, ai, gratidão, se não fosse você, eu sempre digo, não, eu fui só o meio que você escolheu para o que você queria, né? E eu agradeço a confiança por ter contribuído e ser esse meio. E eu acho que a gratidão é isso, é você agradecer as pessoas que vieram antes de você, as crianças, as pessoas que estão com você, as pessoas que vão vir, que você às vezes nem conhece ainda. Mas é fundamental isso, que eu quero dizer, a gratidão, fundamental. ela está intrinsecamente relacionada com o viver bem. Com viver bem, reconhecer, e reconhecer não é só o outro, mas é você mesmo, pelas escolhas que você faz, pelas conquistas. Sim, gratidão é fundamental para o bem-estar humano. Olha, não chorou, hein? Não chorei, segurei. Estou pisando no pé dela aqui embaixo, gente. Segurei. E o perdão para as pessoas viver bem? Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu faria um podcast só do perdão, porque o perdão vai chão. Primeira coisa é assim, me escutem com bons ouvidos e com o coração aberto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra perdão, porque ela é um julgamento. E ela pode ser também... Deixa eu ver que palavra que eu uso aqui para não ficar grossa. Mas ele pode ser também uma arrogância. Por quê? Quando eu digo que o outro me deve perdão ou que eu devo perdão a ele, eu estou dizendo que eu sou maior que ele, porque se eu sou humana e ele também é, se ele tem que me pedir perdão, quer dizer que eu nunca errei? Quer dizer que eu sou o alecrim do centro do universo, que eu nunca pisei na bola, eu nunca magoei ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Então, assim, por isso que eu te falo, perdão, no meu ponto de vista, tem que ser uma coisa bem pensada e elaborada, porque, assim, é muito subjetivo. É perdão do quê, pra quem, do que nós estamos falando, quem tá envolvido. Se perdoar. Que história é essa? Se perdoar. O Gosto. que você me fala? Para Gosto. viver bem. Saber se perdoar. Porque Maravilha. todo mundo é factível de coisas erradas, de pensamentos errados, de impulsos, emoções, motivos, conceitos. Se perdoar. Maravilha. E se a gente substituir a palavra do se perdoar para aceitar que naquele momento o seu estado mental, psicológico, emocional era o que você dava conta para viver ou fazer. E que agora, com a maturidade, você reconhece que podia ter feito diferente porque você amadureceu. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim pra mim, poxa, mas naquela época eu podia. Aí eu devolvo, não podia. Aí todo mundo se assusta. Não, eu podia. Eu falo, não podia, porque naquela época a sua mentalidade não é a de hoje. Você só pode olhar diferente para aquilo que você fez porque você precisou fazer, sentir a dor, provocar uma situação e amadurecer para voltar lá e entender. Realmente, agora eu entendi então, e aí aprendi. é reconhecer os erros, equívocos e se permitir entender que... Exato. Certo? É humano. Que não foi feito para prejudicar nem a você, nem ao próximo, né? Por isso que a intenção, né? A intenção, assim... Por isso que eu falo, a questão do perdão, ela é delicada, porque a gente tem que entender a intenção, tem toda uma questão da permissão, né? E aí, outra coisa, por que eu digo que perdão é papo para horas? Porque aí o perdão também te leva pra culpa, né? Aí você fica naquele ciclo vicioso.
eu tô pedindo perdão, mas aí eu me sinto culpado, aí o outro é vingativo porque tá se vingando que você tem que pedir perdão. Aí nós vamos dançando aqui, enfim. Apegos atrapalham viver bem? Sim, muito, muito. É? Muito, porque assim, ó, pra eu poder casar, eu tenho que desapegar do meu pai e da minha mãe. Por que muito casamento dá ruim? Por que muito casamento dá ruim? Você não desapega. Porque você tá meio casado. Você tá casado, tem filho, mas tem que passar na casa da mamãe todo dia. Preciso entender que a vida é feita de etapas, né? A partir do momento que você nasce. Exato. Né? E eu não tô aqui dizendo que não é pra ir na casa dos pais, pelo amor, e não tô julgando os pais, não é isso. Mas tem etapas. Você casou, você vai viver com a sua esposa, com o seu marido, você vai planejar, vai fazer coisa. Não, às vezes vai fazer planejamento com o pai e com a mãe, aí depois leva pro casamento. Então, sim, apego emocional, apego material. Ah, mas eu não vou vender essa casa. Pô, mas se você vender essa casa, pode comprar 2 lá. Ah, não. E de repente, dentro dessas escolhas, é que se criam novas escolhas. Apegos a ideias também, e né? Pego a ideias, a emoção, o sentimento. E outra coisa que eu gosto muito é assim, toda escolha, você abre mais 10 possibilidades de escolhas. Então, imagina assim, eu fiz uma escolha de comprar eu falo casa, gente, mas pode ser qualquer coisa. Carro, casa. Eu tô falando muito de casa porque é o que geralmente as pessoas se pegam, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Tá, mas pra fazer a viagem, você tem que desapegar do dinheiro, porque você tem que começar a ter dinheiro, você tem que abrir mão disso daqui. Então, o apego, ele tá na vida constantemente. Só que a pergunta tem coisas que o apego também vai te dar segurança. Entende? Então, assim, é sempre aquele lugar. Nós estamos falando do apego que faz você evoluir ou travar. Entende? Tá, entendo. Mas, por exemplo, eu acho que não ter apego ao passado, para mim é condição sine qua non para você evoluir. Maravilha. Então, por exemplo, eu tenho 66 anos. Sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de aprender, sempre gostei de novidade. Sou ator, humorista, redator, diretor, enfim, todo mundo já sabe. Mas, por exemplo, as pessoas, tem gente que vai ver hoje o primeiro episódio aqui, tá falando, pô, que esse cara tá falando sério aí? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque, pô, eu não sou apegado, não, eu tenho que ser só ator. Não, eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi na escola. Não, eu tenho que fazer o que eu aprendi na faculdade. Eu acho assim, a gente tem que estar apegado ao mundo atual para ficar bem, para estar em comunhão com o mundo atual. Como já foi dito aqui, com as pessoas de hoje, os conceitos de hoje, a tecnologia de hoje, as ideias de hoje. Porque senão, em vez de ir para frente, você se isola, né? Você vai pegar opiniões pessoas da minha geração, se eu devo fazer um podcast, se eu devia fazer um podcast ou não. E quem é que está curtindo mais? São pessoas mais novas que eu. Você está aqui, não tenho vergonha de falar, eu tenho 66 anos, você evidentemente é mais jovem que eu, tá aqui, não está legal para você? Muito, maravilha. Então, agora, antes de continuar com 2 perguntas essenciais que eu não posso encerrar sem elas, eu quero agradecer também o pessoal da Golden Prime. Gente, esses caras fazem uns produtos para sua reunião, para sua empresa, sabe, tem uns grãos maravilhosos, tá? Eu vou pedir até para passar aí na tela para vocês passarem vontade. Tem amendoim confeitado, tem amendoim japonês, tem mix de grãos, sabe aquele mix delicioso? Tem castanha do Pará, castanha do caju, castanha do zebedeu da zebedeia. É maravilhoso, de detalhe, não tem toque manual, nem fritura, é torrado eletronicamente. Experimenta que você não vai se arrepender. Golden Prime, no Instagram, @Golden Prime Oficial, mande um zap lá, 11 940 082 357. Bom, antes de fazer as 2 perguntas essenciais, eu tenho certeza, não sai daí. Eu quero saber se a minha amiga Melissa Marques faz atendimento online. Você faz? Sim, faço atendimentos online por uma plataforma, né? Tudo regularizado, direitinho. Como é que a pessoa que está nos assistindo faz se ela quiser fazer uma terapia com você, uma consulta com você, enfim, bater um papo contigo? Como é que ela te acha? Bom, ela pode me achar no Instagram, né? O @técnicas terapêuticas. Técnicas terapêuticas, não leva o nome dela, tá? Isso. É a profissão, técnicas terapêuticas, sem o acento, não é, claro. Isso, fala. Exatamente. E aí eu faço um primeiro encontro, um bate-papo, a gente alinha, e aí a gente vê direitinho a direção, né? E qual é o tema também, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem sessões que a gente vai fazer em curto tempo, então às vezes faz 10 sessões, tem pessoas que já se delongam mais, aí depende do tema, aí a gente conversa e alinha. Então tá bom. E você dá algum treinamento, alguma coisa para a empresa, algum curso? Sim, às vezes às vezes eu dou palestras em empresas, e recentemente eu tenho sido
anfitriã de um treinamento de mentoria. Tá. Então, também tenho feito bastante trabalho sobre isso. E tô querendo aí pensar em alguma coisa também, num podcast ou em alguma Faz mentoria. Na verdade, eu pensei em Você uma. é minha convidada para vir para casa aqui. Maravilha, obrigada. Vem para a família do Estúdio Ótimo, Rocha. é Aqui isso. só tem gente boa. Você viu que o lugar é maravilhoso. Não é porque eu estou falando, né? Sim, Mas sim. o astral aqui é muito bom. Sim. Não, e eu tava pensando nisso hoje de manhã. Eu falei, nossa, por que eu não faço um podcast disso? Uhum. E até para falar um pouco desses processos de terapia, mas não no lugar... Pronto. Assim, né? Mas assim, e do outro lado da poltrona? É isso aí. Como é que tá? Como é que é eu, no lugar de terapeuta, te ouvindo? Então, gente, o que ó, eu sinto? se ela vai fazer podcast aqui sim, no Estúdio Rocha, e a culpa é minha, o orgulho é meu, sei lá. São Vamos ver todos o que nós, vocês né? vão achar disso daí, tá bom? Então o Instagram dela, memoriza, @técnicas terapêuticas, tá? Agora eu vou voltar para 2 perguntas essenciais, quer ver? Então, por tudo que você disse, que nós falamos aqui, viver bem é sobretudo, e antes de mais nada, tá bem consigo mesmo. Exatamente. Tá bem consigo mesmo, ter clareza dos seus objetivos, das suas convicções, valores, né? Então, por exemplo, a gente tá falando de terapia, mas eu já recusei paciente. É mesmo? Já, lógico. Eu falei, não. Eu, assim, tem algumas coisas que pra mim é criterioso. Eu falei, tem gente que eu não atendo, porque não combina com os meus valores, com os meus princípios, naquilo que eu acredito. Eu sou uma profissional pra ajudar e contribuir, né, com as pessoas, mas desde que elas tenham boas intenções. Muito legal. E lá na frente, presta atenção, e você vai passar por isso. Por que eu estou falando que você vai passar por isso? Porque eu quero que você viva bem todos os dias e por muito tempo. Então eu quero que você se torne velho e velha feliz. Tá? A velhice é outra etapa da vida, não é um castigo, não. É uma recompensa, porque quando você chegar lá, você já pensou, estou vivo, estou aqui, e quanta coisa eu já enfrentei, estou aqui para ter cabelo branco. Ou que nem eu, né? Cabelo branco só do lado. Mas lá na velhice avançada, o que pode fazer a pessoa concluir, Melissa Marques? Olha, felizmente eu vivi bem. Eu vivi muito bem. Ai, são tantas coisas. Ai. Ó. Se você pudesse sintetizar. Claro, lógico, não, claro. Se uma pessoa É claro, senão... Acho que até o próximo episódio aqui só não tem tem mais problema. uma semana. Exato, só mais isso. Eu acho que é olhar para trás e ver assim, sabe? Eu consegui entregar ou viver tudo o que eu quis, né? Então, por exemplo, eu sou amado pelos meus filhos, eu tive um bom casamento... porque assim, o que a gente escuta nas pessoas quando estão ali naquele processo do morrer, né? Ai, devia ter feito isso, me arrependi daquilo. Mas por que isso precisou chegar ali no leito? Talo. Exato, para ficar nesse lugar, né? E é a permissão, né? É permitir viver, é permitir... Você sabe que hoje de manhã eu fiz o atendimento online com uma pessoa de idade e ela veio para mim por outros motivos e eu falei para ela assim, você ainda tem vida para namorar. Nossa, imagina, uma pessoa mais de 70 anos, não, que não sei o que, e é tão bonito ver se desabrochar, porque agora está acontecendo. E aí ela disse assim pra mim hoje de manhã, quando você falava isso pra mim lá, quando eu comecei, eu falava, nossa, Melissa, você tá louca? Nada a ver, na minha idade. E ela falou, e de repente, ela foi fazer uma viagem, conheceu uma pessoa de idade próxima, e se encantaram, né? Então assim, vamos supor, se ela morresse hoje, ela ia morrer com o sentimento de dever cumprido e feliz. Então também tem um pouco disso. Às vezes não é o que você deixou de fazer no passado, mas independente da sua idade, o que você tem feito para se sentir feliz todos os dias. Não importa se você é jovem, meia idade, já de idade, sabe? É o processo do amar, do se entregar, Sim, eu da sei gratidão. muito bem isso, porque eu sou divorciado, tenho 66 anos, eu tenho uma namorada. Ai, que beleza. Que eu namorei há 40 anos atrás. Uau, olha isso. Entendeu? Então, assim... é o que você está falando, a gente tem que estar sempre disposto para novas etapas. Você não sabe se elas vêm, mas se elas vêm, nunca entenda que algo vem para te prejudicar, porque de tudo, sabe, até de uma testada no chão você vai aprender a andar mais equilibrado. Então tudo traz algum equilíbrio. Bom, eu quero agradecer aqui essa maravilhosa Melissa Marques, essa terapeuta que você tem que conhecer melhor no @técnicas terapêuticas, vale a pena, para conversar muito mais do que eu pude trazê-la para você. E vou entregar para ela aqui em meu nome, em nome também do Estúdio Rocha Podcast, essa lembrancinha obrigada, na forma da nossa gratidão. Muito É obrigada. uma canequinha igual essa daí. Ai, que linda, obrigada, amei. Tá bom? Tá bom, E muito agradecer obrigada. também o pessoal da Cris Artes. Olha,
Eu quero que você veja o vídeo dessa canequinha, ela é muito bonitinha, muito bem feita. Você pode fazer uma dessa para dar de presente de aniversário. Lembranças de casamento, lembranças de aniversário, souvenirs da sua empresa. Ó, você põe o rosto de alguém aí que você quer muito bem e manda fazer, é muito legal, é muito bacana. Ele também faz camisetas personalizadas, bonés, excelente qualidade, atendimento, preço justo. Anota aí, Instagram, é @crisartes, tá? Crisartes, tudo junto, _ Cris Bassi, com 2 S's, não, é com 2 B's e 2 S. Crisartes, _ Crisartes, Cris Bassi, pô, Deus, Crisartes, _ Cris Bassi, tá legal? Com 2 B's e 2 S. Você vai lá e conversa com o Cristiano, diga que você viu aqui, eu errei de propósito para falar mais tempo dele, porque o cara está sendo muito legal comigo. Melissa, Maravilha. Todo sucesso a você, parabéns Muito pelo seu trabalho, obrigada muito você pelo reconhecimento e convite. que bom ver você tão feliz com o seu trabalho. Que Obrigada. cada dia você fique mais. Obrigada, Tá muito bom? obrigada pelo E que convite. cada dia você fique mais aqui conosco, porque a gente está aqui para estar com você. Até a próxima quarta, beijo e valeu. Tchau, tchau.